Vamos lá então, eu sou o professor Tiago e sejam bem-vindos ao nosso curso de astronomia. Professor, o que a gente estuda em astronomia? Vamos pensar na etimologia da palavra astronomia. Ela tem origem grega, que vem de astron, astro, mais nomos, lei. Ou seja, nós vamos aqui aprender a lei dos astros. A astronomia, junto com a geometria, são as ciências mais antigas conhecidas pelo homem. Eu gostaria muito que vocês não confundissem astronomia com astrofísica. A astrofísica, ela estuda a propriedade física dos astros, assim como a velocidade, temperatura, composição química, origem e evolução do universo. Só faz sentido a gente pensar em astrofísica quando a física se torna um pouco mais robusta da que acontece lá no século XVIII. Então, sem dúvida alguma, a astrofísica ela é muito mais recente que a astronomia. Professor, como é que a gente vai começar o curso? Eu acho que o melhor jeito de conhecer, de escrever a lei dos astros é conhecendo os nossos vizinhos, é conhecendo os astros mais próximos do planeta Terra, ou seja, descrevendo o nosso sistema solar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas estrelas existem no sistema solar? E aí, qual que seria a sua resposta? Você acha que tem 10 estrelas, 100 estrelas, 1000 estrelas? Pois é, na verdade o sistema solar é composto por uma única estrela, conhecida como Sol. Todas as outras estrelas que você enxerga no céu noturno estão fora do sistema solar. O que é o Sol? Afinal de contas, o que é uma estrela? Uma estrela nada mais é do que uma esfera plasmática, o plasma é um estado da matéria, em que acontecem reações termonucleares. A luz produzida por uma estrela vem de reações termonucleares. Uma estrela só pode ser caracterizada assim se no seu interior estiver acontecendo o processo de fusão nuclear. No Sol, por exemplo, a reação de fusão nuclear mais comum é a transformação de hidrogênio em hélio. Sem dúvida alguma, o corpo mais importante do sistema solar é o Sol. Além do Sol, o que mais a gente encontra no sistema solar? Nós encontramos planetas. Professor, o que é um planeta? Vamos pensar. Planeta vem do grego, que significa errante. Planeta é aquilo que caminha no céu. Existem alguns pontinhos que efetuam trajetórias aparentes diferentes das estrelas. Os antigos eles eram muito mais acostumados a observar o céu noturno do que a gente hoje em dia. Se você olhar com cuidado o céu, o que a gente percebe é que a grande maioria dos astros executam órbitas muito bem definidas. No entanto, existem alguns pontinhos que caminham entre as estrelas. É como se fossem astros que errassem a sua trajetória. Esses astros foram associados a deuses. Uma vez que eles podiam caminhar entre as estrelas, eles deviam ter poderes sobrenaturais. E é daí que vem o nome dos planetas, sempre associados a deuses. Você lembra da sequência dos planetas do sistema solar? Aqui eu já coloquei, o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, depois vem Vênus, depois vem a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Tem até uma diquinha, que eu aprendi no meu tempo de escola, que era: minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. As iniciais dessa frase que eu acabei de falar representam cada um dos planetas do sistema solar. Lembrando que na minha época, Plutão era considerado planeta, Ele deixa de ser planeta só em 2006, quando ele é rebaixado para um planeta anão. Hoje em dia, são só esses 8 planetas mesmo. Vamos descrever um pouquinho as características de cada um desses planetas? Começando por Mercúrio. Mercúrio é o menor planeta do sistema solar. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Mercúrio, apesar de ser o planeta mais próximo do Sol, ele não é o planeta mais quente. Por que não? Porque Mercúrio não tem atmosfera. Isso faz com que Mercúrio sofra uma grande variação de temperatura enquanto ele efetua o seu movimento de rotação.
O lado exposto, tá? O lado de Mercúrio voltado para o Sol, ele é muito quente, da ordem de 180 graus Celsius. Já o lado virado para o espaço, ele é muito frio, cerca de menos 190 graus Celsius. Mercúrio, tá? Ele não possui luas, tá? Mercúrio, tá? Como eu acabei de falar, tá? Não tem atmosfera. E tem um outro fato bem curioso, tá? É que Mercúrio, como ele é o planeta mais próximo do Sol, ele é o astro que faz o seu movimento aparente mais rápido ao longo do tempo. Não é à toa que Mercúrio, na mitologia grega, era Hermes, não é isso? Tá, o Hermes, quem ele era? O mensageiro dos deuses. Lembra que eu falei que os planetas caminham entre as estrelas? Como Mercúrio ele é o mais próximo, tá? Ele é o mais rápido, então, se ele é o mais rápido, tá? Ele é mais eficiente. Quer passar uma mensagem de um lado para o outro do céu? Passa para Mercúrio, tá? Ele vai conseguir, tá? Mandar a mensagem rápido de um lado para o outro. Curiosidade também é que aqui do lado eu coloquei o símbolo astronômico, tá, de Mercúrio. Tá? Cuidado que aqui o que eu coloquei não são chifres, tá? São as asas do capacete alado, tá? Que Hermes usava. Depois de Mercúrio vem Vênus. Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Tá? Tudo porque Vênus tem uma atmosfera muito densa, rica em gás carbônico, tá? Rica em CO2. Isso faz com que a sua temperatura suba a temperaturas altíssimas, a cerca de 450 graus Celsius. Vênus é o planeta mais brilhante do céu noturno. Não é à toa que na mitologia grega, Vênus é associado a Afrodite, a mulher. É aí que vem o símbolo de Vênus. Como é que os gregos explicavam esse brilho bonito, tá, de Vênus? Né? Depois do Sol e da Lua, o que mais brilha no céu é Vênus. Tá? Então, por que ele brilha tanto? Como é que os antigos explicavam? Tá? Eles achavam que em Mercúrio, tá? Em Vênus, eu deveria ter muitos espelhos. Tá? Eles associavam o brilho, tá, a espelhos. Os espelhos eram conduzidos por mulheres, né? As mulheres gostavam de espelhos, tá? Então, era o reflexo dos espelhos das mulheres, tá? Que estavam em Vênus que fazia ele brilhar tanto. Daí vem a ideia das mulheres virem de Vênus. Olha só, tá? Que curioso. Também é importante, tá, vocês guardarem que Vênus não tem lua, tá? Nem Mercúrio, nem Vênus, eles apresentam satélites naturais. Vênus e Mercúrio, eles só podem ser vistos perto do pôr e do nascer do Sol, pelo fato de serem planetas interiores, tá? Com órbitas ao redor do Sol menores do que a órbita da Terra. Outra particularidade é que Vênus e Mercúrio observados apresentam fases, tá? Ou seja, nem sempre ele é visto, tá, na sua totalidade, tá, de brilho. Tá? Ele apresenta fases como a Lua. Isso já foi observado, tá, por Galileu por um telescópio, tá, lá em 1609. Tá? Vamos colocar aqui, tá, quanto à posição dos planetas. Eu tenho Mercúrio e Vênus, que são planetas dito interiores. São planetas que o raio orbital é menor do que o raio da Terra. Então, os planetas interiores são Vênus e Mercúrio. Continuando aqui, descrever os planetas. O próximo, planeta Terra, tá? O nosso clássico planeta Terra, Gaia, na mitologia grega. Até o momento é o único planeta, tá, que a gente descobriu vida. É o único planeta que a gente encontra água nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. É um planeta que tem uma atmosfera rica em nitrogênio e oxigênio. É um planeta que possui uma lua, tá? É o primeiro planeta, tá, em ordem de distância ao Sol, tá, a possuir um satélite natural. E esse satélite natural,
ele é grande comparado com o tamanho do seu planeta. Como assim? Tá? A Lua, tá? Vamos pensar em massa, tá? Eu prefiro, tem 1/80 da massa da Terra. Tá? E geralmente os satélites, né, as luas dos planetas, não são tão grandes ou tão massivos assim. Tá? Geralmente os satélites têm massa quase desprezível comparado com o do seu planeta. Tá? Uma exceção aí no caso é a Terra. Tá? A Terra então tem um satélite natural, tá, que a gente chama de Lua, tá, que é bem grande, né, comparado com os outros planetas. Que mais? Vamos falar sobre o planeta vermelho, né, Marte. Tá? Professor, tá, por que Marte é chamado de planeta vermelho? É porque quando você observa Marte no céu, ele é levemente alaranjado. Tá? Não crie expectativas, tá? Quando você for tentar encontrar Marte no céu, tá, de ver um pontinho rubro, tá? De ver um pontinho bem vermelho. Tá? Pode pensar, tá, num laranjinha, tá? É assim, tá, que eu prefiro mostrar para os meus alunos. Mas de onde vem essa vermelhidão? A vermelhidão é porque a superfície de Marte, ela é muito rica em óxido de ferro. Tá? É um planeta que a gente pode chamar, de forma simplificada, de planeta enferrujado. Características importantes de Marte, tá, é que ele tem 2 luas. Tá? Eu vou apresentar as luas de Marte na próxima aula. Marte, ele tem um vale, tá, um cânion, tá, muito grande, chamado de Vale Marineris. Provavelmente, tá, alguns estudiosos acreditam que esse vale foi formado, tá, devido ao movimento de água. Tá? Então, tá, existe sim a possibilidade, tá, de a gente encontrar bactérias fossilizadas, tá, nessa fenda chamada Vale Marineris. Tá? Então, todo tipo, tá, de canal que se observa em Marte, tá, pode ser que no passado, tá, é porque por lá correram água. Por isso que existem tantos robôs, tá, sendo mandados para Marte, para tentar, tá, estudar, tá, qual é a origem, tá, e também o que se encontra, tá, nesses canais observados. Marte também possui o maior vulcão do sistema solar, que é o Monte Olympus. Olha que curioso, Marte, na mitologia grega, tá, ele era associado a Ares, o deus da guerra. Tá, de onde veio essa comparação? Tá, Marte é um planeta vermelho. Tá, então, os antigos acreditavam que essa vermelhidão se dava ao fato, tá, de Marte ser encoberto por sangue. Tá, ele é avermelhado porque a sua superfície deve ser coberta por sangue. Tá, se tem muito sangue, é porque tem muitas guerras. Tá, e quem é que ia para a guerra naquela época? Os homens. Então, daí que vem a história dos homens virem de Marte. Está aqui, tá, o símbolo, tá, do homem. Então, as mulheres vieram de Vênus e os homens vieram de Marte. Eu já te apresentei os 4 planetas mais próximos do Sol. Tá? Quanto à composição, esses planetas são bem parecidos, tanto que eles pertencem a um grupo chamado de planetas telúricos. Tá? Quanto à composição, eu já te apresentei os chamados planetas telúricos. Os planetas telúricos, tá? Quando você compara esses planetas, você toma como relação o planeta Terra. Tá? Esses planetas têm como característica de serem planetas rochosos, tem como característica, tá, de ter densidade média bem parecida, tá, da ordem de 5 gramas por centímetro cúbico, ou seja, tá, 5 vezes a densidade da água. Tá, entre eles, o mais denso é o planeta Terra, tá, com densidade de 5,5 gramas por centímetro cúbico. O menos denso é Marte, tá, com 3,9 gramas por centímetro cúbico. Tá, então, esses planetas, tá, têm massa menor ou igual à Terra, são planetas rochosos, são planetas densos comparados com os demais, e também são planetas que possuem poucas ou nenhuma lua, tá? Pouco ou nenhum satélite natural. Mercúrio não tem satélite, Vênus também não, a Terra tem um e Marte tem 2. Vamos colocar aqui as características, tá, dos planetas telúricos. Planetas telúricos, então, são planetas rochosos
e são planetas densos. Exemplos de planetas telúricos: planeta Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, tá a sequência de planetas da Terra até Marte. Agora, vamos para os 4 planetas seguintes, também chamados de gigantes gasosos. Tá? Quais são os gigantes gasosos? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Tá? O seu diâmetro, tá, é mais do que 1.300 vezes maior que o diâmetro da Terra. Júpiter, se você observar, tá, num telescópio, você consegue perceber linhas longitudinais, tá, devido à separação de gases. Tá, em Júpiter. Júpiter ele é muito rico em hidrogênio e hélio, tá, na verdade os gigantes gasosos, tá, são os que são basicamente, tá, esferas de hidrogênio e hélio. Tá, nessas linhas longitudinais, tá, se encontra, tá, uma bolinha vermelha, na verdade uma grande bolinha vermelha chamada de gigante mancha vermelha de Júpiter. Tá, essa gigante mancha vermelha é uma turbulência. Tá? É um verdadeiro furacão, tá? É um verdadeiro tornado, vamos colocar assim, melhor chamar, tá? Um verdadeiro tornado que tem uma tempestade, tá? Que tem basicamente o diâmetro do planeta Terra. Tá? É uma tempestade que tem, tá, aí o diâmetro do planeta Terra. Júpiter tem muitas luas. Júpiter tem mais de 60 luas, sendo que 4 são facilmente visíveis por um telescópio pequeno, que são chamados de luas galileanas. Eu vou te apresentar as luas galileanas na nossa próxima aula. Que mais? Júpiter, ao contrário, tá, de Vênus e Mercúrio, tá, Júpiter pode ser visível a qualquer hora da noite, né? Esses planetas daqui para cá, que são os planetas exteriores, né, com um raio orbital maior do que o raio da Terra, podem ser vistos a qualquer hora da madrugada. Tá, Júpiter tem um brilho imponente no céu, tá? Muitas vezes é o corpo que mais brilha no céu noturno, e é por isso que ele é associado, tá, ao deus principal da mitologia grega, vamos colocar assim, ao deus dos deuses, Zeus. Próximo, Saturno. Saturno, um gigante gasoso muito famoso pelos seus anéis. Porém, é um erro pensar que Saturno é o único planeta do Sistema Solar a possuir anéis. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno possuem anéis. É claro que os mais vistosos são os anéis de Saturno. Tá, professor, do que é composto os anéis de Saturno? Basicamente, pedrinhas de gelo. Tá? São grãos de poeira que a gente chama, né? São bolas de gelo, pedras de gelo, tá, que giram ao redor desse planeta. Entre os anéis, né, o anel não é perfeitamente contínuo, existem umas falhas. Essas falhas são chamadas de falhas Cassini. Professor, por que se forma um anel em torno de um planeta? Pois é, tá, é uma instabilidade dinâmica. Tá? Se um corpo grande, na verdade, se um satélite natural tentar se formar numa região conhecida como limite de Roche, que é 2,4 vezes o raio do planeta, tá, acontecem algumas perturbações que não deixam, tá, o corpo adquirir forma esférica e ele acaba quebrando, tá, formando, tá, essa poeira nessa região. Tá, é um jeito simples, tá, de explicar a formação dos anéis, tá, em gigantes gasosos. Tá, um problema de perturbação dinâmica. Vamos lá, tá? Esses planetas que eu te mostrei até agora, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, também são conhecidos como planetas históricos. A característica desses planetas, tá, que eu quero chamar a atenção, é que são visíveis a olho nu. Visíveis a olho nu. O planeta mais distante, tá, do Sol, visível a olho nu, é Saturno. Tá? Saturno na mitologia grega é Cronos, o deus do tempo. Vamos ver se você está ligado na aula. Tá? Eu falei que Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, tá? E ele era o mais rapidinho.
E o que a gente percebe é que à medida que você vai se afastando do Sol, o movimento aparente dos planetas vai reduzindo, até chegar no planeta mais lento visível a olho nu, que é Cronos. Tá? Na mitologia grega, Saturno é Cronos, que é o deus do tempo. Tá? Então ele foi associado ao deus do tempo porque ele anda muito devagar, então ele deve ser um velhinho sem pressa. Tá? Daí vem essa característica do nome de Saturno. Bom, os planetas históricos. Vamos agora falar um pouquinho sobre esses dois últimos planetas, Urano e Netuno, que são planetas que não são visíveis a olho nu. Foram planetas que foram descobertos só depois da invenção do telescópio. Por isso são conhecidos como planetas telescópicos. Urano. Urano é uma grande esfera de hidrogênio, hélio e metano. Esse metano vai fazer com que Urano apresente uma cor esverdeada. Urano tem uma curiosidade, que é o seu eixo orbital praticamente virado para o Sol. Ele está praticamente no plano do sistema solar. Então, à medida que Urano gira, é como se ele rolasse no plano do sistema solar. Urano, ele foi descoberto por William Herschel. Parece que alguns astrônomos já tinham observado Urano, só que Herschel observou com mais cuidado e percebeu que aquele pontinho lento, afinal de contas ele está mais distante do que Saturno, se movia entre as estrelas. Antes Urano tinha sido confundido com estrelas, com uma estrela. Agora, William Herschel descreve melhor o movimento aparente de Urano, o movimento aparente desse pontinho, e percebe que ele caminhava entre as estrelas. Descoberta de Urano. Netuno. Netuno, na minha opinião, é o único planeta do sistema solar que merece o título de planeta azul. Compara aí a imagem de Netuno com o planeta Terra. Veja que Netuno ele é muito mais azul. Netuno ele foi um planeta que primeiro foi previsto teoricamente, ele foi descoberto primeiro por cálculos, para depois ser observado por um telescópio. Adams e Leverrier são dois físicos independentes, estudaram a órbita de Urano e perceberam algumas interferências gravitacionais, algumas perturbações gravitacionais causadas por uma massa. Que massa era essa? Eles calcularam a quantidade de massa e onde ela deveria estar. E foi assim que depois, apontando um telescópio, foi descoberto Netuno. Então, Urano foi observado por um telescópio, Netuno primeiro foi descoberto por uma técnica de continhas, usando a astrofísica, usando as continhas, perturbações gravitacionais, só para depois ter sido observado por um telescópio. Vamos lá. Esse grupo de 4 últimos astros que eu te apresentei, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, os gigantes gasosos, são conhecidos como planetas jovianos. Os planetas jovianos se usa como característica principal o planeta Júpiter. São planetas que têm mais do que 14 vezes a massa do planeta Terra. São planetas essencialmente gasosos, compostos aí de hidrogênio e hélio, e pouco densos. A densidade de um gigante gasoso é da ordem de 1,3 gramas por centímetro cúbico. Dos gigantes gasosos, o menos denso é Saturno, que tem densidade de 0,7 gramas por centímetro cúbico. Olha que curioso, Saturno é menos denso do que a água. Então, num caso hipotético, que você tivesse uma banheira gigante com água e pudesse colocar Saturno, ele ia flutuar. Os gigantes gasosos possuem muitos satélites, muito mais do que os planetas telúricos. Então, da ordem de 60, da ordem de 30, da ordem de 20 e também aqui da ordem de 20. Você já vai entender na próxima aula por que a gente fala da ordem de 30 para os gigantes gasosos. Nunca se precisa o número de satélites para esses planetas.
Então vamos colocar aqui a sequência dos jovianos, que vai, tá? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então é de Júpiter até Netuno. O que mais? Vamos escrever também, vamos deixar registrado, tá, quais são os planetas exteriores, né, classificado quanto à posição. Exteriores. São os planetas que têm raio orbital maior, tá, do que o raio da Terra. Os planetas exteriores são Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então tá aqui, de Marte até Netuno. Bom, nessa aula nós vimos alguns componentes do sistema solar. Basicamente, o Sol e os planetas. O que mais a gente encontra no sistema solar? É esse o tema da nossa próxima aula, tá? A análise dos corpos menores. Hoje a gente vai ficando por aqui. Bons estudos, até a próxima, tchau!